Boa tarde. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte recomeça oficialmente suas atividades hoje, 5 de março de 2026, na reabertura das Quintas Culturais, com uma palestra sobre São Gonçalo da Ribeira do Potengi, ministrada pelo nosso sócio João Felipe Trindade. Eu, Renan II de Pinheiro Pereira, secretário-geral da instituição, estou exercendo a presidência no lugar da presidente Joventina Simões Oliveira, que no momento está esperando ser atendida pelo médico. Professor, por favor, fique à vontade. O salão do senhor. O salão é meu, eu vou registrar antes que tome, né? Boa tarde a todos. Respeitando o limite de tempo. Boa tarde a todos. Eu já fiz alguns lançamentos desse livro, em São Gonçalo e numa livraria. Mas como o Instituto Histórico tem a sua história, nada mais importante do que fazer aqui. Eu não estou muito preocupado com a plateia. Eu já sei como essas coisas funcionam. Mas eu me lembro da história que Jesus contava, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E eu tenho certeza que tu está aqui. Hein? Eu sei. Eu sei que os que estão aqui têm muita qualidade. Isso é importante. Porque todo esse tempo que eu tenho construído esses livros é com o intuito de divulgar a história do Rio Grande do Norte. Que muitas vezes essa história fica enfurnada em alguns lugares e as pessoas não têm conhecimento do que aconteceu. E quando tem algum conhecimento, tem alguns erros. Esse livro, por exemplo, como é que ele nasceu? Na verdade, eu vinha observando que algumas informações sobre a história de São Gonçalo tinha alguns equívocos, né, de data, de fundadores. Normalmente os fundadores são criados pela imaginação de uma família ou coisa parecida, e às vezes não corresponde à realidade. E como as informações estão bem distantes, essas informações são erradas. Aí eu contei para o prefeito de São Gonçalo, já em que eu conheci na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre esses erros, que esses erros vinham se repetindo em vários livros e até nos sites. Quando você vê o site de qualquer cidade, com propaganda, por exemplo, de turismo, sempre tem erro. E até, por exemplo, o IBGE copia as coisas dos outros, sem nenhum critério maior. Aí eu disse a ele que ia mandar um material para ele poder fazer as correções. Ele disse, faça um livro que eu dou apoio. E fui o que fui fazer. Aqui eu tenho documentos que chegaram nas minhas mãos por puro acaso. Não são do Instituto Histórico, nem são da Cúria. Eu disse aqui que essas imagens vão rolar aleatoriamente. Porque esse livro está aí. Esse livro, por exemplo, eu tive a sorte de ir a Mossoró, é da coleção Mossorense. Ele estava fazendo uma visita lá e Marcos Pinto me levou para lá. Aí estava lá naquele local um amontoado de livros. Aí a pessoa disse, você pode escolher. Aí eu escolhi uns bons livros. E esse é muito interessante, que é uma história da luta com os índios ali naquela região de Açu, é a Guerra dos Barros. Esse livro, por exemplo, você olha, tem alguns erros. Você tem que pular por cima dos erros e contar a história. Um dos personagens que aparece mais aí é Manuel de Abreu Soares. Quando ele foi lá para Açu, ele já era bem de idade avançada. Eu digo idade avançada para aquele tempo, né?
E teve muita dificuldade naquela luta com os bárbaros. Depois foi que veio o texto paulista. Então eu coloquei isso aí como uma referência, o livro sobre a Guerra dos Bárbaros. Quer que pausa? Que pausa, porque ele estava passando direto, porque enquanto não aparecer ninguém só para ver, mas o bom é pausar aqui, porque eu vou falando. E esse Manuel de Abreu Soares, ele é importante, porque ele não é tão importante na história do Rio Grande do Norte, quando se fala de quem foi Capitão Mó. Quase todo mundo que escreveu alguma coisa, quando vai falar do Capitão Mó, que sucedeu, começou a nova história depois que os holandeses saíram daqui, é citado Antônio Vaz Godinho. Na verdade, primeiro era Antônio Fernandes Furna. Ele foi escolhido com mandato até parece que de 6 anos, e foi assim logo em 1654. Mas por algum motivo, que eu não sei ainda, que nem consegui descobrir, ele não terminou o mandato dele. Em 1656, quem foi capitão-mor do Rio Grande do Norte era o Manuel de Abreu Soares. Só em 57 é que Antônio Vaz Godinho assumiu aqui. Ele foi capitão-mor 2 vezes, o Antônio Vaz Godinho, mas não foi o primeiro capitão-mor depois que os holandeses saíram. Então esse é um dos erros que se repete. Alguém, quando lê alguma coisa, vai pesquisar, já alguém está modificando. Mas os livros mais antigos cometem esse erro. Tem livro de Cascudo sobre o capitão-mor do Rio Grande do Norte, e tem, se eu não me engano, de outra pessoa que eu não me lembro agora. Então esse é o destaque que eu dou. E Manuel de Abreu, além de ser capitão-mor do Rio Grande do Norte, foi de Sergipe. E o outro mandato dele foi capitão-mor, não de um local, mas de grupos de índios na Guerra dos Bárbaros. Por isso que ele apareceu aí. E ele aparece na história de São Gonçalo, porque, primeiro, ele era potiguar. Quer dizer, era uma pessoa que era para ser altamente reconhecida pela nossa sociedade. Ele nasceu no Rio Grande do Norte. Como é que eu sei isso? O ato, ele, por exemplo, ganha uma mercê pelos serviços prestados, que seria para um dos filhos. E nesse ato, ele dá a data, diz tudo que ele foi ao longo do tempo, capitão-mor disso, daquilo, daquilo outro. E lá, quando ele começa, ele diz assim: filho de Jerônimo Cunha. Quem olhar as 6 Marias do Rio Grande do Norte, vai ver que Jerônimo Cunha está no começo. Ele recebe 3 Seis Marias, tanto quanto, um pouquinho menos do que João Lostaldo, né? Que recebeu muitas Seis Marias, né? Então, essa outra história que a gente precisa aprender. Nós já tivemos um capitão-mor que era norte-rio-grandense. Pode passar aí. O autor dessa Guerra dos Bárbaros, ele não deu para ficar. Scagnoli, né? Afonso Toné. Toné. Esse documento, por exemplo, daí, se você olhar, você vê que quando a gente faz pesquisa genealógica não é tão fácil. Tem partes que é difícil de ler, mas de lá. Essa daqui dá até para enxergar que é Manuel Varela Barca. Manuel Varela Barca era uma das personagens famosas do Açu. Mas esse não era ele, era o filho dele. Esse Manuel Varela Barca daqui casou-se com a descendente dos mártires de Uruaçu. Era Manuel Varela Barca Júnior. Aí, porque do livro eu cito, mas por isso que eu trouxe a imagem, porque quando alguém fez a genealogia desses 2 mártires, o Antônio Vilela Cid e o Estevão Machado de Miranda,
é citado Manuel Varela Baca, não é, casando com a descendente desses dois mártires. A impressão que a gente tinha é que quando houve um massacre, todo mundo morreu e nunca mais a gente soube de mais nada. Quando, na verdade, um manuscrito deixado por um morador de Utinga conseguiu fazer essa genealogia que ele terminou em 1840. Ele começa, quando ele vai falar no começo dessa genealogia, depois eu vou mostrar o mapa, o manuscrito aí. Quando ele começa, ele cita Borges da Fonseca, né? Aí dizendo que Antônio Vilela Cid veio para cá porque queria ser capitão-mor. Aí não sabe por que não foi, né? Pode passar, pronto. Aí já aparece uma pessoa do Açu se casando aqui. Por isso que eu digo assim, isso aqui é mais do que a história de São Gonçalo. É a história do Rio Grande do Norte. Esse daí, por exemplo. Olhando assim, eu nem me lembro. Aí já é 1885, né? Aí ele está falando aqui, um personagem, lá eu estou vendo, está vendo? Doutor Vicente Inácio Pereira. Doutor Vicente Inácio Pereira era médico. E era genro do Barão de Ceará-Mirim. Por que ele está aqui? Porque o Barão de Ceará-Mirim se casou com a descendente dos mártires também. Então, por exemplo, muita gente não sabia que a gente está cheio de descendentes do Barão de Ceará-Mirim, mas ele não sabia que decidia. A baronesa de Ceará-Mirim era descendente de Antônio Vilela Cid e de Estevão Machado de Miranda. Então, aqui, desse documento, está dizendo que faleceu Cândida da Natividade Varela Pereira. Por que ela apareceu aí? Porque tem uma história. Um dia, uma pessoa lá de Recife, que era médico, ele mandou uma mensagem para mim que estava querendo fazer uma apresentação lá na Sociedade de Medicina de Recife sobre a cólera, que o bisavô dele tinha feito um trabalho. Ele queria apresentar, mas tinha história de uma menina que o Vicente abandonou a medicina porque não conseguiu salvar uma filha. Aí ele disse, olha, eu já entrei em contato com muitas pessoas e não consegui nada sobre isso. O Vicente foi vice-presidente da província. Aí eu pensei, deve ser fácil eu encontrar alguma notícia sobre isso. Aí botei o nome de Vicente lá na Hemeroteca Nacional, que é uma coisa muito útil, que a gente deve mexer, e lá encontrei um edital onde falava na morte dessa menina, que morreu de 15 anos. A idade eu acho que era 15 anos. Aí eu já fiquei contente, já dei informação para ele, e a doença dela era um problema no nariz, sangrava. Depois eu descobri que outra filha de Vicente Inácio teve o mesmo problema. Mandaram para Angicos. E lá ela também faleceu. Aí eu juntei essas duas informações e mandei para o filho do Dr. Nilo Pereira, que era médico. Aí ele, com essa informação, ele foi fazer o trabalho sobre cólera morbus lá para a academia, onde conta essas histórias. Com pouco tempo, ele morreu. Eu acho que ele estava só esperando essa apresentação para poder partir lá junto do pai. Pode passar. Olha que tem muita história boa, viu? Que a gente precisa recuperar. Aqui é aquela notícia que eu disse que apareceu no jornal. Justamente a morte dessa menina. Né? Aí ele faz elogio, olha aí, o Correio de Natal. O redator é daquele povo lá de Açu, João Carlos Vanderlei. Né?
Essa família de Iaçu, por exemplo, teve muita presença aqui, vice-governador, tem muitas polêmicas sobre ele. Pode passar. Esse documento, como é que esse documento chegou às minhas mãos? Isso aí é um batismo. O ano que tem ali, observe, é 1695. Esse livro de batismo não estava na cúria daqui. Está no Instituto Histórico de Pernambuco. Eu tenho um amigo, Fábio Arruda, que muitos devem conhecer aqui, que é um pesquisador de engenhos. E uma pessoa chamou e disse: olha, tem um livro aqui, ninguém sabe de onde é. Ele olhou e fotografou. E depois, a gente trocando ideias, ele mandou essas imagens para mim. E com ela você recupera uma parte da história dessa cidade. Porque 1695 está longe. Não é? Se esse negócio não chega para mim, por exemplo, as pessoas não conhecem isso aí. Eu cheguei a pegar esse CD, distribuir na Cúria, aqui no Instituto Histórico tem isso, mas se você for procurar, talvez nem ache. Está no CD. Então, observe que aí, nesse documento, é um batismo onde aparece o Pascoal Gomes, que consideram como fundador de São Gonçalo. E que dizem que chegou aqui em 1610. E aqui você já vê que ele estava aqui. Que vendeu as terras lá onde hoje é Aracatina. Ali já é o povo do Lostal, né? Aí quem está junto com ele é João Barbosa, filho do sargento-mor Francisco Lopes. Então esse é irmão do Cipriano. Esse normalmente não aparece na nossa história. Não aparece. Pois é, aparece. Mas ele é tão importante quanto o Cipriano. É porque o pessoal de Currais Nova é Caixão e do Siridó, né? Olha, o Siridó e Mossoró é uma luta muito grande para fazer sucesso. Olha que eu sou meio pós-novense, viu? Pois é. Eles não cedem, né? A terra dele, ele quer contar a história dele, tudo é melhor lá, mas ele reconstitui a história. Tem um amor muito grande pela cidade, pelos locais dele. Tanto Mossoró como Açu, por exemplo, que podia ser um show. Infelizmente não tem esse cuidado. Aí o João Barbosa Pimentel, que quando às vezes aparece ele depois no do Resiste, acham que é outra pessoa. Né? Você vai encontrar na história, na genealogia daqui, muito Barbosa Pimentel. Pode passar. Aqui é bom também que você recupere os padres daquela época. Que Monsenhor Severino fez um Levitas do Senhor, que ele apresenta vários padres, mas ele não tinha esses daí. Esse outro documento ele está assim nessa extensão para vocês verem o estado em que eles estavam, né? Você está vendo que é todo perfuradozinho. Carcomido. Exatamente. Aí tem esses registros assim, ó. Aí essas assinaturas aqui, ó. Aqui, por exemplo, isso aqui é Simão Rodrigues de Sá. Esse Simão Rodrigues de Sá é famoso, ele veio de Pernambuco. Ele se tornou padre, ele era doutor, que chamavam doutor. Depois padre, depois de ter filhas. Uma das filhas dele aparece aqui, nos nossos históricos. Né? É casado com Manuel de Mello Albuquerque. E Simão Rodrigues de Sá, eu acho que veio para cá e trouxe toda a família. Você vai encontrar várias sesmarias concedidas, tanto a ele como a família. Tá certo? Aí é importante você, essa assinatura dele, do padre. Em algum registro sobre São Gonçalo, fala desse padre, uma história que eu acho que não é verdadeira. Pode passar, por favor. Mas olha só a assinatura, né? É bonita? Olha aí de novo. Nesse registro daqui, você observa que o ano, dá para ver, né? 1705. Confere? Sim. Quem é que está sendo batizado aqui? Sim. Joana. Olha aí, Joana. Muita gente tem errado que só escreve Joana com um, né? Naquela época com 2 N, né?
filha do alferes, não sei se vocês conseguem ler, Pascoal Gomes de Lima, e de sua mulher, Helena Berenguer. Quem são os Berenguer na nossa história? Família famosa de Pernambuco, que esteve aqui no Ceará, né? Agostinho César de Andrade, foi governo do Rio Grande do Norte. João Fernando Vieira, que era casado dessa família. Aí a mulher de Pascoal era uma Berenguer. Em alguns registros aparece esse nome, Berenguer. Em outros registros, sobrenomes mudam. Essa Joana, que está aí, ela se casou com uma pessoa de Viana, Portugal. Hipólito de Sabizeiro. Então essa Joana casou-se com uma pessoa de Viana. Depois uma filha dela se casou com uma pessoa lá do Siridó, José de Araújo Pereira, filho de Tomás de Araújo Pereira. Então, a descendência dela é de gente que é parente de quase todo mundo aqui do Rio Grande do Norte, que todo mundo descende de Tomás de Araújo Pereira. Era o Adão do Siridó. Então aí o registro de Joana, eu mostrei, isso está na capa do livro. Eu mostrei para o pessoal de São Gonçalo que 1705 o Pascoal Lima estava aqui, tá certo? Não veio de Pernambuco em 1710. Quando eles citam Pascoal como fundador de São Gonçalo, é junto com uma pessoa chamada Ambrósio Miguel de Siriaém. Nunca encontrei nada sobre esse Ambrósio Miguel de Siriaém. Aí eles chegaram, construíram uns sombrados, né, e fundaram, tudo começou com eles. Quando chegaram aqui, já tinha muita gente por aqui. Eu desconfio que esse Ambrósio possivelmente era o pai de Helena. Porque ele não era Miguel de Siriaém, não, era Ambrósio Berenguer de Andrade. E a mulher dele tinha um sobrenome Albuquerque, que é o mesmo nome que depois Joana vai ter quando é adulta. Pode passar, por favor. É por isso que lá no meu livro eu não botei nenhuma imagem. O Saicar ia demorar e o prefeito de São Gonçalo disse: eu quero publicar 2 livros por ano. Por exemplo, aqui, esse aqui é uma Sesmaria. O outro detalhe que eu chamo a atenção, que as Sesmarias do Rio Grande do Norte que aparecem naquela coleção, aquelas Sesmarias são incompletas. Eu encontro vários inventários das Sesmarias. Tem o que Marcos Pinto fez para aquela coleção moçoranense, sobre as Sesmarias, são 5 volumes, não é? Mas tem, por exemplo, além do inventário que Marcos Pinto fez, eu encontro outros inventários que tem mais informações que não aparecem lá. Aqui no caso, se der para você lá, ler, veja, é uma coisa estragada aqui, faltando pedaço. Aqui aparece Maria de Cerqueira. Essa Maria de Cerqueira era a esposa de Manuel de Abreu Soares. É tanto que quando Manuel de Abreu Soares morreu, ela e o filho Pascoal Gomes de Lima venderam as terras em Aracati que Manuel de Abreu Soares tinha conseguido. Porque quando começou aquela guerra dos bárbaros, você presenteava as pessoas que estavam ali gastando sua fazenda com Sesmarias. Teve até briga de gente de Moraes Navarro com o governador daqui por conta dessa disputa de terras. Aí aqui aparece ela, Maria de Cerqueira. Esse aqui, o sargento mor Manuel, é Manuel de Abreu Frielas. Esse Manuel de Abreu Frielas era filho de Manuel de Abreu Soares e irmão de Pascoal. É Pascoal aqui. Então eles receberam, olha, uma Maria aqui, Carnal, eu acho que é Carnal Paz, entre São Cristo e Redonda. Redonda eu acho que é um local lá perto de Macau.
do litoral norte. Então, Santo Cristo Não é verdade? Redondo. A pena que eu, por exemplo, o ideal é que eu tivesse o texto, porque nem todo o ementário que está aí você vai encontrar sesmarias correspondentes. O Manuel de Abreu, ele encabeçou os homens do Rio Grande que vão pegar as terras do rio, lá que passa em Aracati, né? São os 15 homens do Rio Grande. Exatamente. E ele tem a primeira, que lá também vai ficar, não era Salino, mas para fazer as charqueadas. As charqueadas, E o Gregório de Graçma vai para lá. Porque depois, por exemplo, essas terras foram vendidas a Teodósio de Graça. Exatamente. Aí. E aonde hoje é Aracati. Eu acredito que eles aprenderam a fazer aqui o peixe salgado e lá vão fazer a carne salgada nas mesmas técnicas que o João Nostal Navarro fazia. Aí, por exemplo, lá quando você vê alguma revista do Instituto do Ceará, eles falam muito nessas famílias que saíram daqui. O Teodósio, né, quer dizer, já misturado com o João Nostal, não é? E lá você vai encontrar Lopes Galvão, esse negócio todo. Pode passar, por favor. Que eram todos eles entre si, e casavam entre si, e misturavam os sobrenomes, e você não sabe quem é. E as fortunas. E as fortunas. Aquele Manuel Varela Barca, que eu disse que se casou aqui com uma descendente dos mártires, ele aí aparece num assentamento de praça. O Instituto detém uma coleção de assentamentos de praça que normalmente as pessoas não têm acesso. Isso já devia estar digitalizado. Não sei se já começou a digitalização. Porque a vantagem do assentamento de praça é que ela faz a descrição da pessoa. Eu até peguei uma dessas descrições e botei lá numa inteligência artificial para ver o rosto, porque acaba sendo... Ele fala sobre os olhos, sobre os beijos, sobre o cabelo, sobre tudo. Nesse caso aqui, olha, esse filho de Manuel Varela Barca, a família Varela Barca é famosa, até porque é um advogado famoso aqui, não é? Aí ele diz aqui, ó, natural das Vargens do Apodi. Tá certo? Aí diz a altura, a idade, 20 anos, a altura 5 pés e 6 polegadas, aí foi o cabelo preto, aí dá os olhos pardo, aí diz a data que fez a praça, ó, esse, no caso aí, 1806. Diz que ele era solteiro e era criador de gado. Você vai encontrar muitos registros desses aqui no Instituto Histórico. Certo? A gente podia ter até um totem ali que as pessoas chegassem e fossem passando, como eu estou passando agora, não é? Aí a gente teria muitas informações. Hein? Para isso precisa de verbo. Não, precisa de verbo. Para as verbas a gente tem verbo. Por favor, pode passar. O mais difícil a gente tem, sério. Olha, das velharias. Quando houve o massacre de Uruaçu, teve um filho de Antônio Vilela Cid que não morreu porque tinha saído para se casar fora daqui. Você vai encontrar a genealogia de Pedro Vilela Cid lá na nobiliarquia pernambucana. Aí num jornal velho, o cara estava discutindo sobre uma localidade, alguma coisa, aí ele publicou esse inventário de um neto de Antônio Vilela Cid, que era filho desse Pedro Vilela Cid que está aí. Isso não está no livro, não. Eu vou deixar para escrever quando eu sair da prefeitura de São Gonçalo, aí eu escrevo. Mas é um documento importante. De vez em quando, nos velhos jornais, você encontra informações importantes, até de batismo, de casamento, de morte. Né? Observe que isso aqui, olha, deve ser uma coleção de jornais, olha, pela largura aqui. Não é? Eu hoje não sei como é que esse negócio vai bater nas minhas mãos. Possivelmente Fábio Arruda, porque esse jornal parece que é de Alagoas. Por favor, passe. Eram os documentos da época, né? Tá vendo? Aqui talvez
não dá para ampliar não aí, né? Deixa eu ver se eu descubro qual é esse. Dá para ler aí? Baixe mais. Pronto, esse aqui é o documento que fala que Manuel de Abreu Soares era filho de Jerônimo. Antigamente Jerônimo escrevia com H. Hierônimo, né? E Aurélio da Cunha, tá vendo? Aí aqui diz tudo que ele foi: alferes, ajudante, capitão de infantaria, capitão-mor do Rio Grande do Norte, pelo espaço. Aí o tempo dele, 21 anos, papapá, e vai descrevendo tudo. Aí diz até que ele ficou até 1671. Aí ele descreve um bocado de coisas. Isso está transcrito no livro que está aí. Não é? Aí eu trouxe a imagem para dizer, olha, aqui, olha, a guerra dos holandeses, os índios da freguesia de São Lourenço, tem um bocado de coisa. Estão conseguindo ler alguma coisa? Sim. Na peleja. Normalmente, por exemplo, da nação. Nassau, né? Nassau. Aí, por exemplo, aí, nessa descrição... A vista de Portugal, olha aí. Isso mesmo é 1637. Isso é a fé de ofício desse. Normalmente, quando você vai dar uma mercê, né, aí vai descrever todo o que ele fez, né, o mérito que o está recebendo dessa mercê. O Pascoal Gomes de Lima, ele em 1829 fez uma petição para ganhar essa mercê. Era um cargo ou aqui ou lá na Paraíba. Aí, naquela época, por exemplo, alguns documentos já estavam perdidos da igreja. Aí, para você provar que era filho de Manuel de Abreu Soares, você tinha que... A igreja, por exemplo, geralmente cada igreja, ia pegar uma série de testemunhas para dizer, realmente era filha, a mãe dele chamava-se fulano teu, todos os irmãos morreram, e só cabe a ele, por exemplo, essa mercê. Né? Por favor, passa aí. Aqui é o fim daquele documento, né? Pode passar. Aí é que fala na história de Aracati. Está vendo? A cidade do Aracati está encravada na data que tirou em 23 de janeiro de 1683 o capitão Manuel de Abreu Soares. Ele já estava para aquelas bandas, naquelas guerras lá dos bárbaros. Está vendo aí, ó? Capitão, foi demarcada pelo aquele desembargador, Reimão, né? Aí, olha aí ele falando do filho, ó. A viúva Dona Maria Siqueira, quer dizer, naquela época, naquela data ali, 1700 e pouco, o Manuel de Abreu Soares já tinha falecido. Aí a viúva Dona Maria, o irmão dele, o Manuel de Abreu Soares, Manuel de Abreu Fieles, ele morreu mais cedo, porque você encontra o registro dele até 1700 e pouco. Depois ele não aparece mais. Porque esse Manuel de Abreu Fieles, ele se casa na família do João Lustal. Aí eles fazem uma série de coisas. Aí, o importante é que... Aí foi o comissário Teodoro de Graça aparecendo aí. Esse é que o pessoal diz que é filho de Gastman, o general coronel aqui do Pode passar. Porque essa Cés Maria aí é para o Abreu Soares em 1681. Né? E aí ele vai vender ao Gregório, que vai passar para a filha dele, que fica para a neta, e ela vai dar a Paula Barbosa de graça, vai doar para ser uma légua de terra para ser a vila de Aracati. Aí tem aqueles 14, né? Que depois está na ela é filha de custódia. Pronto. Aqui, por exemplo, lá no livro que está aí, tem o manuscrito de Manuel Maurício. Esse manuscrito eu fiz a primeira transcrição com dificuldade. A segunda, André me ajudou, a gente fez
uma publicação numa das revistas daquele manuscrito. Nesse que eu fiz agora, eu peguei, além do que a gente transcreveu, eu coloquei alguns registros de casamento, coisa da igreja, para fortalecer a coisa. Aí o Manuel, que fez o manuscrito, que daqui a pouco vai aparecer, ele nasceu em 1803, 1802. Aí é o batismo dele. Aí o padrinho dele é da mesma família dos mártires, Francisco Xavier de Souza, né? Olha aqui, da freguesia de São José de Ibipibu, Francisco Xavier de Souza, Júnior, já viúvo, e Isabel Duarte Xavier. Isso tudo é gente descendente dos mártires. Aqui, ele tirou talvez, quando ele escreveu sobre o nascimento dele, no documento que eu vou mostrar, ele fala sobre esse registro aqui. Aí você vê que tem uma certidão do dia 12 de julho de 1840. Possivelmente ele foi lá tirar a certidão para escrever a data que nasceu. Por favor, passe. Esse é uma pessoa, por exemplo, esse Manuel, é uma pessoa para ser homenageada pelo povo de São Gonçalo. Uma rua, uma escola, porque é o primeiro genealogista do Rio Grande do Norte. Merece uma homenagem do próprio Instituto, né? Também. Primeiro genealogista do Rio Grande do Norte. Ele tem essa cadeira. Esse Manuel Maurício, eu só encontrei ele fora desse documento, no livro de Cascudo, eu acho que da história do Rio Grande do Norte, onde ele era o escrivão de um crime que aconteceu e que parece que a pessoa foi condenada à morte, uma coisa assim. Depois eu vou procurar para ver. Esse registro aqui, que foi, alguém foi atrás desse documento, chamava-se Paulo Emílio Varela de Melo Batista, é descendente do Barão de Seramirim. Não sei se era filho, neto ou coisa. Aí é o casamento do Barão. Veja que documento ruim de ler. Não é? Porque o pessoal, por exemplo, muita gente diz que o Barão de Seramirim era filho de Felipe Varela Santiago. Aqui ele parece com testemunha. O pai de Manuel Varela Baca está lá em cima. Não é? É José Félix. Lá no fim, aquele nome tanto pode ser Silva como Silveira. Porque o Barão de Seramirim tinha um filho chamado José Félix da Silveira. Então ali não deu para você. Eu acho que é José Félix da Silva. Que ele é casado com uma pessoa que tinha Varela. Essa mulher dele, a mãe do Barão, Varela, e o pai eu procurei para trás, porque ele deve ter nascido por volta de 1800 e pouco, aí não achei nada. Aí fiquei só nisso aí. Aí eu fico a transcrição sem maior pesquisa. Passa, por favor. Pronto. Está aqui a genealogia do homem. Essa parte que está aqui embaixo, na verdade, ela é a parte traseira do documento. O documento é aquele ali, isso aqui está atrás. Só que, por exemplo, quando a pessoa que estava com esse documento escaneou, ele escaneou 4 pedaços. Aí eu juntei os pedaços. Tem parte aí que é difícil de ler, porque está quase apagada. Só que algumas dessas coisas você vai encontrar no livro da igreja, aí dá para completar. Esse documento é de 1840. Quem escreveu alguma genealogia aqui antes disso? Ninguém. E é uma genealogia perfeita, quando você vê o ordenamento dela, é uma coisa que você tem muita gente do Rio Grande do Norte que descende desse povo daí. Pode passar, por favor. Essa primeira parte ele pegou carona na nobiliarquia pernambucana. Lá está D. João, rei de Portugal e de muitos locais mais. Essa aqui é, na verdade, a concessão de Capitão Mor para Furna, em 1654. É o documento que garante que ele foi Capitão Mor do Rio Grande do Norte. Quando os holandeses saíram, os holandeses saíram em 1654.
E logo veio Furna para assumir isso daí. Depois aqui devia estar o caos. Ele, eu acho que não aguentou, ou a mulher aperreou ele, eu acho que ele foi embora. Né? Você vai encontrar Furna também lá para a banda do Ceará, o show, a Furna, não é? Não deu mais para eu pesquisar sobre isso. É um documento rico. Por quê? Prova que o primeiro capitão-mor do Rio Grande do Norte, depois dos holandeses, foi Antônio Fernandes Furna. Você está conseguindo ler alguma coisa, Léo? A letra é bonita lá em cima. É bonita, é muito linda. devagar. Fora esses borrões aí. Parece Saramago. Não, essa letra é fantástica. E você olha, até quando quem fez a microfilmagem botou lá, perfurações de insetos, né, aqui de lado. Aí costura apertada, aí é outra coisa que tem ali. Pode passar, por favor. 1698. Aqui, ó, na Capela de São Gonçalo ali, né? Foi batizada aqui, outra filha do capitão Pascoal Gomes, mais um documento que prova que ele estava aqui. Pode passar. 28 de março de 1905. Pronto, esse mapa aí está na capa. Quando eu fui fazer, porque esse mapa gráfico não é assim. Alguém acrescentou algumas coisas aí, coloriu, está bonitinho. E quando eu fui fazer, eu fiz um recorte de tal forma que aparecesse o Tinga, que aparecesse João Lostal, do jeito que está ali. João Lostal, o Rio Potengi, Castelo Costa, Pirangi, Búzios, não é? Tudo isso ele foi colocado, eu reduzi, não é? Quando eu fui pedir para a pessoa fazer a redução, ficou uma bagunça, aí eu consegui consertar. Pode passar. Ô Felipe, você que sabe de mapa, fale comigo. Eu tenho boa esse resolução. mapa foi você que me deu. Aqui, melhor, tem dado melhor. Aqui, por exemplo, é aquelas coisas do Santo Ofício, de alguém requerendo que você lá, ou foi condenado, nada, aí precisa de testemunha. E nessa daqui aparece, uma das testemunhas é o Gregório de Graça Galvão. Foi testemunha aí, pode passar. Aí vai continuando outras testemunhas. Uma dessas testemunhas que, olha, aí é outro documento. Naquele parte que passa, uma das testemunhas foi um ex-avô meu, que veio de Pernambuco para cá em 1685. Minha família é velha aqui, viu? Eu tenho anos aqui. Tanto quanto. Esse aqui, Tomás, é o filho de José de Araújo Pereira. Era neto do velho Tomás. Então, na hora, aqui é o batismo dele, aqui em São Gonçalo. E olha, por exemplo, quem veio ser padrinho dele é outro ascendente meu. O Tomás era o meu ex-avô. Então, esse João Damasceno Pereira era irmão do José de Araújo Pereira. E a mulher dele é filha do Rodrigo Medeiros. Então, aqui é um documento, porque o Tomás, ele aparece nesse livro aí, da gente. Né? Aí depois ele vai para o Seridó. Depois ele vai para o Seridó, isso aí. Rapaz, eu não sei para onde. Esse daí nasceu na Paraíba, o velho, Zé de Araújo Pereira. Porque Tomás, antes de chegar a Caicó, teve 8 anos na Paraíba. E em alguns documentos, José de Araújo Pereira aparece como natural da Paraíba. E é aí que as pessoas descobrem que a mulher de Tomás de Araújo Pereira não era da Bahia, como diziam, mas da Paraíba. É aqui que tem a história do julgamento do assassino de Jacorrabe. Esse livro saiu com o título errado. Você vai encontrar ele lá no sebo vermelho, esse livro. Mas o título está errado, porque esse título está num livro de Alfredo Carvalho, mas aí vai ter o julgamento de Joris Gasterman, que os índios queriam julgá-lo, mas os holandeses não.
como ele é oficial aqui, quem faz. Aí tem tá aí no livro, eu botei alguns detalhes ali, o depoimento, porque as pessoas dizem. Esse livro que está no seu programa? Esse específico. Ele é relativamente foi editado há pouco tempo. E foi um soldado que escreveu. Aí, por exemplo, porque o cara, esse livro é a história do cidadão que substituiu Jacob junto ao Rio. Um cara que morou aqui antes da invasão dos holandeses. Ele já veio aqui para aprender alguma coisa. Aí a pessoa pegou, botou esse título, mas na verdade é o julgamento de Jorge Gastman. Baros. Por favor. Chegou a ser julgado. Chegou. Foi condenado. Só que, por exemplo, esse livro tem um defeito. Não aparece o depoimento de Jorge Gastman, nem a conclusão. Eu só descobri a conclusão em outro livro. Ele foi julgado e foi afastado. Ele e um assistente dele. Só que depois ele retornou todo vitorioso, né? Puxaram para Recife. Ficou uns tempos em Recife. Ele parece que é um cara querido, certo? Ele era muito humano, alguma coisa assim. Os soldados, eles vão se revoltar com a condenação, né? Porque na verdade dizem que ele matou o Jacob, não porque o Jacob tinha matado o sogro, mas porque ele sabia que Jacob rapinava tudo que é dos holandeses e ele queria dividir, que acabou dividindo quando você olha o processo. Pode passar. É aqui que tem aquela carta de lobo curado. Essa carta foi gerada quando? 20 dias depois do massacre de Uruaçu. Foram 25 mulheres que saíram daqui, que foram poupadas, foram depositadas na Paraíba, e essas mulheres contaram para Lobo Curado aquela história do massacre do Uruaçu. Então é um testemunho fidedigno. E a carta está lá no Brenan. Do Brenan? Manuscrito. Documento original. Beleza. Essa eu não sabia, não. Você está querendo relógio? Não. Vamos dar hora mesmo. Liga a jovem, diz aqui para a gente ter saúde, tem que ter paciência. Pode passar. Pronto, aí voltou para a Guerra dos Balos. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar, coisas que tudo que está aí no livro tem a imagem verdadeira. Não é? Tem os documentos, tem as imagens. Eu quero fazer essa notificação porque é para as pessoas procurarem essas coisas e escreverem outras. Como ele está querendo meu relógio, eu vou tirar para dar para ele. Obrigado. Ainda só sobre Gastman. Cascudo ele diz que, no caso, a condenação que fica para Gastman é que ele perde a patente de coronel e para major. Ele é rebaixado para major, volta e vai para o Ceará, onde até 1654 ele fica. E ele depois, por exemplo, quando saiu daqui para ir embora, morreu ali nas Antilhas, né, parece, com uma doença. 46. Ele foi assassinado em 46. Pronto, eu vou encerrar. Ele foi com o sócio dele para o Ceará. Quando eles compraram o Cunhaú, você pode ver que os donos são os dois que... Ele, o Gastman e ele vão bater lá no Ceará para esclavinar do final. O cacique Algodão. Tá bom? Aqui deve ter um livro de Cascudo. Eu acho que tem. Eu tenho, por exemplo. Porque a menina da neta do Cascudo tinha falado que descobriu a novidade, falava dos capitães nórdicos, então eu tenho também. Tem até no original aquele livro da casa. Exatamente, branquinho. Eu acho que ele deve ter sido editado pelo pessoal de Mossoró, aquele branquinho, que normalmente. Eu tenho a capa verde, dura. Não, o que eu tenho é capa branca, que possivelmente é da coleção moçoroense. Porque o que não tiver aqui, eu estou começando, o que eu tiver de lançar, tem gente aceitando, viu? Alguns também. E tem mais uma coisa interessante. Eu tenho um livro que eu não sei se valoriza, mas foi editado pelo SESC, quando eu trabalhei no SESC em 50 e sei lá. Século passado. Ele publicou um livro grande, parecia aquele livro de tabelião.
A história do Brasil contada em recorte de jornais. Isso é. Se não tiver aqui, eu vou trazer. Contrário. Porque eu não sou lendo mais, não tenho mais condições. Porque a gente, por exemplo, quando morre, a nossa biblioteca a gente não sabe onde vai parar. Pois Né? é. É melhor resolver logo, né? Dizem que as viúvas são piores que as Olha, eu venho tentando há meses descobrir uma relíquia, que é um bottom do Congresso Eucarístico de Penha. 45. Sei que não botei fora, que está numa caixinha. Já procurei. Quanto? É de jeito. Eu vou doar instituto. Já doei todas as minhas moedas que eu tinha. Tem até um pacote de moedas. Mas é tudo pra Tem casa. uma barra de ouro que possa doar pra gente. Eu vou ver. Eu vou encerrar que ele está aqui sob pressão do jogo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, essa é a hora. Alguém tem interesse em fazer algo? Certo, Levi. Agora, respeitando o tempo. Aquela, é rápido, Levi Pereira que me citou. Aquela cerqueira que você mostrou lá, é parente da senhora do... É a mulher de Manuel de Abreu Soares. Maria Cerqueira. Sim, mas ela é parente da mulher do João Vieira. A mulher de João Vieira é cerqueira também. Também? Não sei se é parente. Eu sei que ela é a sogra de Pascoal. Ela é a sogra de Helena Berengue. Sim, Helena. Que em algum momento... porque depois você, por exemplo, Cerqueira, depois aparece um Cerqueira. E às vezes bota Siqueira, essa lá. Siqueira. Maria Siqueira, não sei. Figueira também. Hein? Como ela apareceu aí e o João Fernandes Vieira recebeu uma imensa sesmarias aqui, pegava daqui de Touros até provavelmente lá no Rio Açu. Então, Porque o que eu sei é o seguinte, que a mulher de João Fernandes Vieira deve ser parente da mulher de Pascoal, porque ele era Berengue. isso é pelos Berengues, não pelos pelos Berengues. Cerqueiros. Pelos Berengue. E o Ambrósio, eu ainda estou na dúvida quem é esse Ambrósio. Miguel seria ele. É o santo, né? Tem o Santo Ambrósio, mas não. Ambrósio de Milão. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou só agradecer, porque eu gostei demais. Confirmou muitas informações. Alguém mais aí? Então é rápido. Bem, nesse caso, queria agradecer a todos que vieram. Lembrando, próxima semana, mesmo horário, 17 horas, vai ter outra palestra. E o professor Francisco Galvão fazer o encerramento. Isso, com satisfação, esse encerramento, e agradecer pessoalmente, isso aí eu acho que para todos também, que confirma muitas informações que eu já tinha feito para um livro que eu quero em breve fazer, que é a gênese da família Galvão do Rio Grande do Norte, uma das famílias mais antigas aqui, né, que tem raízes nos Pimentéis, nos Barbosas, nos Loscal, né? E é porque essas famílias todas se misturavam lá. E para completar, só me falta agora eu ver com Levi todos aqueles sobrenomes que aparecem nos mapas antigos que estão ligados, né, a essa genealogia também, né? Moreira, Coelho e etc. Que está lá no mapa, certo? Que é uma fonte fantástica para isso aí. Então, muito obrigado e que tenhamos mais palestras como essa. Helene.